Bem, hoje nós vamos falar sobre uma matéria que normalmente ela é muito estéril, que é a questão da química e o ensino da química, né? A química é tão importante em nossas vidas e na formação das pessoas, e o ensino da química é uma coisa que as pessoas geralmente acham difícil, muita gente foge da disciplina de química. Para falar sobre esse assunto, nós trouxemos aqui o professor, doutor em Química Analítica, Onério de Jesus, que faz um trabalho excelente, já teve um destaque a nível nacional, já teve em vários programas, inclusive no Jô Soares, falando sobre esse trabalho que ele desenvolve, tornando a química mais popular, mais interessante para o ensino, para as crianças e os adolescentes, normalmente, que aprendem a química. Ele também é professor da Universidade Federal do Espírito Santo e desenvolve vários trabalhos, inclusive na área ambiental, que nós vamos falar um pouco sobre isso também. Professor Onério, com você a palavra. Como que começou essa ideia de se fazer o show de química? Na verdade, eu já tinha uma história, né, dedicada à química desde adolescente. Eu acho que eu tinha 10, 11 anos de idade, né? Era garoto. Já na oitava série, eu incomodava meus professores com perguntas bastante capciosas, difíceis de solução, né? Já era muito, assim, dedicado, né, às ciências em geral, não só a química, né? Eu gostava também de astronomia, né? Eu fui 15 anos astrônomo amador, fiz muita observação astronômica, me dediquei também um bom tempo também, adolescência, à eletrônica, gostava muito de eletrônica, fazer circuitos, fazer as coisas. Me lembro uma vez, eu estava fazendo graduação lá eu tinha 18 anos de idade, eu consegui fazer um espião, né, num batom, né, com microfone de eletreto. Hoje é coisa comum, né, você tem as canetas, né, que espiãs, mas imagina aquela época, foi quase 30 anos atrás, né? Tudo estava começando com microfone de eletreto, fazendo um espiãozinho, né? Então eu gostava de brincar com isso, né? Eu também fiz depois curso técnico de eletricidade, então eu me envolvi com eletrotécnica, né? Eu sou técnico de eletricidade, mas não exerci a profissão, né? Só fiz o estágio na Excelsior para ter o certificado, mas minha paixão maior era a química. Tudo isso daí era química, né? E a química eu comecei aos 12 anos de idade, né, fazendo aquelas experiências mesmo de mini kits, né, que existiam no comércio, e também com a ajuda da escola, né. Eu fiz 7ª e 8ª série lá e tinha uma professora, não me lembro o nome dela, mas que me dava bastante incentivo, né, nesse sentido. Inclusive alguns reagentes, naquela época consegui através dela, né. E sempre brinquei com química. A química prática, né? Porque o que normalmente complica muito as pessoas, porque a gente recebe muita teoria, muitas fórmulas que aparentemente são difíceis de serem absorvidas, decoradas. Né? Aí você falou o ponto-chave. O que diferenciou a minha trajetória de vida em relação à maioria dos estudantes hoje, né, com raras exceções, só se eu tenho ideia, em minha vida, né, dedicada à ciência, eu acho que eu conheci só 3 alunos. 3 alunos autodidatas, né, ao longo da história toda, além de mim, né? Por quê? Porque as pessoas gostam das coisas muito prontas, né, assim, de cima para baixo. Só assimilação de conhecimentos, estudam somente para a prova, e ponto final. Terminou a prova, acabou aquele vínculo com o conhecimento. Infelizmente, a sociedade hoje é muito voltada ao imediatismo e ao consumismo, né, e não à sua própria formação pessoal, né, através dos seus... Eu valorizo, por exemplo, pessoas que gostam de ler, né, que gostam de escrever, que gostam de pintar, que tem alguma coisa própria, né, sua identidade própria, sem ser cópia dos outros. E eu exatamente tive esse perfil, né, de ser um criador, um autodidata. Então, naquela época, quando eu comecei a brincar com química, já tinha como eu comecei aos 12 anos de idade, eu já estava com os 22 anos de idade, quando eu estava fazendo mestrado, né? E aos 25, se não me engano, em 1992, né, eu tive um convite lá da PUC, do Rio de Janeiro. Eu comecei em 90, meu doutorado,
Em 92, né, uma professora lá de orgânica tinha um evento de formação de professores, sabendo que eu já fazia experiência, tinha história, usar meu laboratório, às vezes, horas vagas, fora doutorado. Você tinha um laboratório em casa? Não, aqui no Rio não. Né? Quando eu fiz meu mestrado, comecei em 86 até 89, mas eu tinha o meu laboratório aqui em Goiabeira, na época que eu morava, minha família, aqui no Espírito Santo, Vitória. E quando eu fui fazer minha graduação em 1982, no Belo Horizonte, que eu fiz minha graduação em Química, na época não tinha curso de Química superior aqui no estado, eu tive que então sair para fora, eu fui fazer lá na UFMG, Universidade Federal de Minas Gerais, e 2 anos depois, né, mais ou menos 84, eu estava meio assim triste pelo fato de eu não estar praticando química. Eu fui capaz de levar no ônibus um laboratório, uma caixa enorme dentro do ônibus, levei toda a minha quinquilharia de tranqueira, vamos dizer assim, de material químico, reagente, vidraria, e montei um laboratório lá em Belo Horizonte, num terraço, né, da República que eu morava. Eu consegui madeira, assim, em construções, né, eles me doaram madeira, e eu sou filho pedreiro, com orgulho, e através dessa, talvez o fato de ser filho pedreiro, o fato também de ser autodidata, eu aprendi muita coisa com meu pai. Né? Pela observação, né? Claro, também para ajudar meu pai, né, em obras, não sei o quê. Então, eu mesmo construí meu laboratório lá em Belo Horizonte, construí a parede, eu mesmo montava tudo, né, como construí a parede, não tinha recurso, eu era estudante. Né? Quer dizer, eu vivia de bolsa de iniciação científica. Naquela época, bolsa de iniciação científica dava para pagar a sua alimentação, sua república. Hoje em dia está mais difícil. Se bem que hoje o aluno quer ter carro, quer casar, quer viajar, é mais complicado. Naquela época ele não tinha tantos atrativos, era só estudar, concordo. Mas em síntese, eu montei um laboratório lá no terraço lá e eu continuei a praticar, entendeu? Durante 2 anos lá, depois voltei todo o material para cá. Né, depois eu fui fazer mestrado, doutorado, né, já não tinha mais tempo a dedicar tanto à experimentação de química, e eu também tinha um big laboratório, né, do meu saudoso professor Norbert Michelai, né, que eu era muito bom aluno, né, e por consequência ele sempre dava uma salvaguarda, tipo assim, né, você tem que voltar para o trabalho, né, ele era alemão com sotaque, né. Mas eu tinha produzido tanto material no meu mestrado que eu me dei ao luxo, né, de me dedicar um bom tempo, 6 meses, quase meio ano, ao Projeto Show de Química. Então o Projeto Show de Química foi criado em 1992, a convite de uma professora, e eu fiz um show, o primeiro show, né, no evento, na PUC do Rio de Janeiro, para uma plateia de educadores, profissionais de química, né, pessoas ligadas à educação em química. Nós vamos mostrar também um pouquinho aqui o show dele. Eu trouxe aqui algumas coisinhas bem simples, né, porque não dá para trazer. O show de química hoje tem 1 hora e 10 de duração. Eu tenho no site, vocês podem ver os detalhes, né, desse projeto, que é www.showdequimica.com.br, né, e lá, através até de um financiamento atual do CNPq, né, que eu consegui no edital 48/2010, relativo ao Ano Internacional da Química, eu consegui R$80 mil, isso há 1 ano e meio atrás, e com esse dinheiro eu consegui equipar de forma assim fantástica o projeto. Comprei um reboque, né, um baú. Hoje a gente está acoplado ao carro da universidade, a gente roda o estado inteiro, né, levando fazendo esse trabalho? Sim. Né, isso. Quem que financia? Quem que te apoia nesse processo? Quem me apoiou tem ainda verba, né? O projeto acaba em dezembro agora, mas vou pedir uma prorrogação. Né, ele começou em abril do ano passado, 2011. Quem me apoiou, né, de forma bastante assim, relevante foi o CNPq, Conselho Nacional de Pesquisa. CNPq. O CNPq. E nenhuma instituição, né, antes privada teve a FAPES, também teve? Não, eu infelizmente, a gente pudesse voltar ao passado, em 1990, por aí foi, não, 2000 mais ou menos, 1999, por aí 2000, eu quase tive um patrocínio da SST na época. Né, eu até me lembro do Deusdet, né, ele por telefone falou assim: professor, vamos financiar o seu projeto, gostamos muito do seu projeto. Só que aí ele falou assim: você tem que falar, só que tem a questão, você vai ter que falar de educação ambiental, porque era o chavão da empresa, né? E naquela época eu não tinha essa visão, eu não dava aula, né, de química ambiental, hoje eu dei várias vezes aula de química ambiental. Poxa, eu acho que então você não entendeu meu projeto. Meu projeto é de educação em química, eu faço várias experiências de efeito visual, eu não falo de educação ambiental. Aí, puxa, então vai ficar difícil financiar. E eu perdi o financiamento. Você conseguiu passar essa experiência também para outros professores? Sim, ao longo desses anos todos, né, eu tive alguns colaboradores, né, principalmente alunos, né?
Mas alguns professores me ajudaram também nessa empreitada aí. Hoje, por exemplo, eu tenho um colaborador muito forte, que é o Balister, né, que ele é coordenador do Núcleo de Ciência da Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal do Espírito Santo. Então o Balister, ele foi o cara ao longo desses anos todos que tem sido nosso contato com a sociedade, quando tem eventos, né? Ele já levou o projeto Show de Química, eu e minha equipe de alunos, para vários lugares do estado do Espírito Santo, como no ano passado teve a 8ª Mostra Científica Cultural de Santa Maria de Jetibá, teve em Castelo também e outros. Nós vamos a um rápido intervalo, voltamos já para fazer uma demonstração aqui do Show de Química.